clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas 42. Sidney, eu estou com meu copo de maracujina, porque para variar, fazia tempo que a gente não entrava num podcast desse jeito. O negócio tá feio, cara. Tá feio, 2 derrotas seguidas e eu tô um pouco calmo hoje só porque a maracujina eu já esgotei ontem a daqui, então hoje eu tô tranquilo. Pra quem não lembra, a gente já deu uma injeção de maracujina no Sidney. Lá no Wells Report, no episódio do Wells Report, na época do Deflategate. Agora quem precisa de maracujina sou eu, porque eu acabei aquele jogo puto da vida, cara. Que é isso? Nossa, vamos ver o que vai dar esse podcast aqui. Vou tentar manter a calma, manter a classe, como diz minha noiva. Sidney, antes de a gente começar a falar sobre esse Patriots e Eagles, esse pesadelo que foi o jogo, a gente tem, como sempre, você já sabe, nossos recados para dar. Cara, essa semana, durante o jogo, a gente teve uma surpresa maravilhosa, super legal. A Ana Paula, do vôlei, todo mundo sabe quem é ela, jogadora de Olimpíada, seleção, é a cara do vôlei e uma das caras do vôlei brasileiro. Apareceu no nosso timeline no Twitter, falando que tá torcedora dos Patriots, bateu um super papo com a gente. E, cara, ela já tá até na nossa galeria dos fãs. A gente tá muito metido, cara. Cara, sensacional, né? Primeiro o Oscar, agora a Ana Paula. É bom saber que essa galera acompanha a NFL e principalmente que gosta dos Patriots, né? Muito legal a interação com ela, muito simpática. Dá pra perceber que ela gosta muito de NFL, ela acompanha os Patriots de verdade. Então, é mais uma responsabilidade pra gente aí, né? Manter o conteúdo do trabalho aqui, porque tem gente importante acompanhando. Inclusive, depois do jogo, alguém até mandou mensagem pra ela com cópia pra gente, falando que o Belichick ia ser tipo o Bernardinho nessa semana. E ela falou que o Belichick é tipo o Bernardinho nível hard, assim. Então, imagina encontrar esses dois, né, cara? Eu acho que eu não queria falar com nenhum dos dois depois de perder, né? Ave Maria, esses caras não como meus técnicos, acho que é só calar a boca e escutar mesmo, não tem como, Sim, senhor. Como reagir, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Desculpa, senhor. É só desse jeito mesmo. Bom, quem ouve a gente, Sidney, sabe que a gente gosta de contar tudo de bom que acontece aqui no Patriotas. Essa semana a gente tem mais uma vitória aí, pra gente, a gente considera cada vez que acontece isso é uma vitória. A gente fez os cálculos dos números de crescimento, que a gente faz isso aqui, coisa séria, aqui é como se fosse empresa o negócio. A gente teve um crescimento gigante de outubro para novembro, né, Sidney? Mais de 150% de crescimento em todos os canais. Que legal que isso está acontecendo. Quando a gente acha que não tem mais para onde ir, a gente vai dar um boom de 150%. Cara, como é bom ver isso acontecer no Brasil e principalmente com a gente, né? Muito bom, sensacional. É uma sensação de recompensa realmente pro trabalho que a gente tá fazendo. E a coisa é tão real, assim, não é só número, que a gente percebe que durante os jogos, principalmente, tá ficando difícil de acompanhar a movimentação no Twitter. A gente já tá se dividindo aqui, um vai narrando o jogo, o outro vai respondendo, porque é muita mensagem, muita interação, e a gente tenta não deixar ninguém sem resposta. Então, é um trabalho que vale a pena, e como vocês passam a acompanhar a gente mais, é uma recompensa, sem dúvida, pra gente. O que a gente pode falar que é a nossa gasolina, né, meu? Cada vez que isso acontece, a gente fica super orgulhoso e dá mais vontade ainda de fazer o trabalho que a gente faz aqui com o Patriotas. A gente não pode deixar de agradecer a todo mundo que segue a gente, que compartilha, que curte, que indica. Esses dias no Facebook teve gente indicando, outro falando, pô, acompanha os caras que é legal pra caramba. É muito legal isso que vocês fazem. Continuem fazendo, a curtir, a compartilhar. Isso é o que vocês podem entregar pra gente de volta como um carinho pra gente, porque isso é importante pra gente. E eu não tenho como deixar de agradecer, Sidney, a nossa equipe, você que tá sempre com a gente, comigo desde o começo. Felipe Durante, que, nesse mês de novembro aí, esse mês de crescimento, o Durante estava super apertado com a faculdade dele, teve que se desdobrar para conseguir manter, mas manteve o trabalho dele. E sem falar do Arthur, que chegou no meio do furacão, basicamente, se adaptou totalmente, foi
foi uma adição incrível pro projeto, né, cara? Sem dúvida, não tem como, não é mais um projeto de 2, é um projeto de 4, somos 4 100% nisso aí. Agradecer aos caras que não estão aqui com a gente no podcast, mas estão segurando esse projeto junto com a gente. Para falar dessa questão, toda essa colaboração da galera, continuar agradecendo, né? Vamos falar aqui de quem colaborou com a gente nas nossas despesas, nos custos do projeto no mês de novembro. Mais uma vez a gente conseguiu completar e até passou um pouquinho o valor total que a gente tem de custos aí do projeto, do site. Então tem que falar muito obrigado pro Danilo Lopes, pro Pedro Favari, pro Felipe Lenzi, pro Nickerson Zanon, que não tem nem o que falar dele, tá sempre com a gente, ajudando tudo. O Ailton Watanabe e o Eduardo Bernardes. Galera, vocês são demais, não tem nem o que falar isso de vocês. Obrigado mais uma vez. E lembrando que a gente já está em 50% nesse mês de custos cobertos, mas quem quiser colaborar, tá o link aí no post. Pra gente é importante, a gente já falou isso diversas vezes, então quem quiser, dezembro tá aí, as contas precisam ser pagas. Pega o seu maracujina, Sidney, pega o seu lenço que nós vamos falar de Patriots e Eagles. Vamos nessa, Sidney. Patriots e Eagles, mais uma derrota, mais um jogo complicadíssimo, mais um jogo que a gente se perdeu, ganhava de 14 pontos e se perdeu completamente nesse jogo. Tá ficando cada vez mais preocupante. A gente vai dividir aqui, falar de defesa, ataque, time especial, como a gente sempre faz. Mas eu queria falar primeiro de uns números no geral aqui que eu levantei, pra gente ver como o ataque não foi horrível, não foi bom, mas também não foi horrível, e a defesa também não foi mal. O problema foi as bobeadas, foram os turnovers que a gente fez. Pra gente ter uma noção, no jogo corrido, os Eagles tiveram 128 jardas no total, os Patriots 103. Então 25 jardas de diferença. Só. No jogo aéreo, os Eagles tiveram 120 jardas no total, os Patriots 324. Quase aí 3 vezes mais. Posse de bola, 34 minutos com os Patriots, 25 com os Eagles. Tivemos mais tempo em campo com a bola na mão. Fumbles. Os Eagles sofreram 2 fumbles durante o jogo, os Patriots não sofreram nenhum. Faltas. Os Patriots tiveram só 3 faltas no jogo para 30 jardas. Os Eagles tiveram 8 faltas para 97 jardas. Aí, quando chega nos turnovers dos problemas, foram 2 interceptações, o bloqueio de punch, aquele onside kick bobo que foi perdido. Ou seja, onde eu quero chegar, Sidney? Se a gente olha nos números, alguém que não assistiu o jogo e olha os números, não consegue entender como que os Patriots perderam esse jogo, né? O dado que resume tudo, a derrota em si, é esse último dado que você deu aí, turnovers, né? Que foi um festival de turnovers do nosso lado e nenhum dos Eagles, na verdade, né? Então dá pra falar várias coisas aí, eu queria destacar só 2. Quem assistiu o jogo também não tem a impressão de que a gente teve 103 jardas terrestres, a impressão é que a gente não conseguiu correr bem com a bola e isso na minha opinião, reflete um pouco numa crítica que a gente tem feito das chamadas do ataque. A gente tá abandonando o jogo terrestre muito cedo, às vezes porque não funciona e às vezes inexplicavelmente, como nesse caso estava funcionando no primeiro tempo. Chegou um momento que a gente tinha 17 corridas para 80 jardas e de repente paramos de correr, e quando você olha 103 jardas não é um número ruim, assim, é um número razoável para quem correu tão pouco no segundo tempo. Principalmente, desculpa te cortar, mas principalmente se a gente vê essa percepção dos Eagles, que parece que o Sproles acabou com o jogo correndo e vai ver 25 jardas de diferença no total só. Exatamente, porque a gente ficou com a sensação do segundo tempo que a gente abandonou o jogo terrestre. Segundo, essas 120 jardas dos Eagles aí e os 25 minutos de posse de bola, o ataque dos Eagles praticamente não pisou em campo nesse jogo, porque a gente ia pro ataque e aí turnover, aí eles devolviam a bola pra gente e turnover, ou então a gente ia pro punt e bloqueado. Então, nosso ataque ficou muito em campo, nossa defesa não ficou em campo e acabou cedendo 2 touchdowns apenas à defesa, né? Dos 35 pontos dos Eagles, 14 só foram cedidos pela nossa defesa. E o outro que eu queria falar, por fim, são essas 8 faltas dos Eagles para 97 jardas. Isso poderia ser bem mais porque, comprovadamente, e não sei o que estou dizendo, são vários analistas da NFL, não só que cobrem nos Patriots, os juízes deixaram de marcar 8 false starts do ataque dos Eagles. 8.
Não estou dizendo que isso aí foi a causa da derrota, longe de mim, a gente sabe que a gente implodiu nos special teams, mas é só mais um fato que vem tornando essa temporada da NFL muito triste em relação à arbitragem. Todos os jogos eles estão cometendo erros, você não pode deixar de marcar 8 false starts para qualquer equipe, e é uma das faltas mais fáceis de se marcar, porque você está parado olhando a linha ali, não é uma interferência, não é uma coisa que gera... Que é subjetiva. False start é muito fácil de marcar e eles deixaram de marcar 8. E não é nenhum árbitro que precisa ver, né? Tá todo mundo olhando para o mesmo lugar antes, então não tem nem como errar, mas pelo jeito tem. E só para te completar essa questão de tempo de bola, foi o jogo dos sonhos pro Bradford, né? Porque ele tentou... O Brady acertou mais passes do que o Bradford tentou, pra você ter uma noção. Só o quanto o Bradford foi tranquilo o jogo para ele... quase não fez nada e acabou ainda com números bons aí para mostrar pros filhos dele quando ele crescer. Then Bill Belichick does this. Nate Ebner, a fourth-year safety with a drop kick on the kickoff. Como a gente acabou de falar, Sidney, a defesa ficou pouco tempo em campo. Não precisou entrar muito. Imagino que eles gostariam mais, mas não precisou. Diferente do jogo dos Broncos, onde eles ficaram muito, dessa vez eles descansaram bastante. Foi um bom trabalho nesse tempo que eles ficaram lá. A gente cedeu só 120 jardas aéreas e 128 jardas terrestres. Então, se for ver, foi uma boa atuação da defesa. Agora, o que acontece, que é o principal problema que está virando agora, principalmente nesses 2 últimos jogos, são são as corridas pela lateral, né, Sidney? Parece que estão todo mundo mandando mensagem no WhatsApp um pro outro, falando, viu, vai jogar com os Patriots, corre pela lateral que dá certo, né? A gente até vinha comentando nos podcasts anteriores ao jogo dos Broncos que a gente tinha, nos últimos 8 jogos, a melhor defesa terrestre da NFL. Ninguém conseguia correr contra os Patriots, era uma coisa, a gente fechava mesmo, obrigava os caras a passarem. Os Broncos, inteligentemente, perceberam que não dava para correr pelo meio e começaram a explorar essas deficiências pelas laterais. Então, é uma coisa que sempre aconteceu nos últimos anos. Os times, o Baltimore, por exemplo, corriam muito em cima do Chandler Jones, que ele era um monstro no pass rush, mas não conseguia segurar contra o jogo terrestre. E parece que, de repente, todo mundo se atinou para esse problema. Os Broncos deram a dica e os Eagles pegaram e conseguiram a mesma coisa, correndo pelas laterais, aquelas corridas em zona que eles chamam, que a linha ofensiva toda se desloca para aquela zona, e eles tiveram muito sucesso contra isso. O Bill Belichick é conhecido por ser um super inteligente defensivamente, ele tem que achar uma solução para isso aí, porque está ferindo nossa defesa. E eu acho assim, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o nosso maior problema são os tipos de linebacker que a gente tem. A gente tem linebackers muito grandes e bons para parar esse jogo que vem pelo meio ali, entre a linha ofensiva. A gente não tem essa. O Gerald Mayo, por exemplo, que entra ali na frente, ocupa espaço. O próprio Freeney, que é maiorzão. Ali no meio, com os DLs também, a gente está conseguindo parar. O problema é que quando vai para a lateral, a gente não tem velocidade. Falta o Hightower ali, que é um dos caras que chegam. O Collins também, mas não adianta achar que ele vai pegar todas as jogadas, principalmente porque ele joga de um lado, então quando a corrida é do outro, ele tem que correr mais ainda para chegar nessa corrida. E é isso que está acontecendo, né? A gente não consegue chegar. A DL bate ali no meio, os linebackers não conseguem correr até o ponto do receiver e ele acaba passando. E aí o que eu entro e também acho que pode ser trabalhado aí já que a gente tem que pensar no problema, resolver o problema, por exemplo, os safeties estarem mais atentos nisso, porque eles conseguem ver de longe e correr menos, correr mais reto para chegar nessa corrida. E os corners também não caírem tanto no bloqueio, né, Sidney? Se a corrida tá caindo para lateral e ele tá sendo grudado ali, tem que sair do receiver e já que o linebacker não faz, passa ele o tackle, né? A gente até vê o Malcolm Butler fazendo isso, ele é muito bom nesses tackles aí, dificilmente o cara consegue passar por ele. Mas uma coisa também que me chamou a atenção, que faltou nesse jogo dos Eagles, foi o cara chamado Dominic Easley. O Easley, a gente sempre fala aqui que ele é um cara muito explosivo e muitas vezes ele não consegue chegar no running back, mas ele quebra totalmente a rota do cara porque ele consegue penetrar no backfield adversário e faz o cara mudar de direção. Então falta um cara desse, não só um cara que segure os bloqueadores da linha, mas um cara que entre mesmo no backfield, que atrapalhe o running back, faça ele mudar de direção. A gente não teve o Easley nesse jogo e eu senti um pouco falta dele nisso aí. Sem dúvida. Agora, uma outra coisa também que, para falar desse front seven, diminuiu muito o nosso turnover, né? Os sacks acabaram, né? Não estão acontecendo quase nada. E as interceptações, então, nem se fala, né? Os sacks realmente diminuíram e as interceptações desapareceram, né? A gente teve no jogo passado uma com Chandler Jones, uma bola desviada na linha, mas eu não consigo lembrar. Não é aquela interceptação, né? Que você realmente leu o negócio e pegou a bola, né?
Eu não lembro da última interceptação por um cornerback ou safety do nosso time, faz tempo. E a gente, até quando a gente tinha aquelas defesas horríveis ali em 2010, 2011, a gente conseguia roubar muita bola, muitas interceptações, e não tá acontecendo esse ano. E nesses jogos que o ataque não vai bem e special teams complicam, os turnovers fazem a diferença, né? A gente tem que forçar mais turnovers. A gente sempre foi um dos primeiros da NFL no saldo de turnover, né? Esse ano a gente tá com uma marca que não é das melhores. Tem que melhorar nisso aí. O Harmon quase conseguiu, mas não conseguiu. Então não adianta pra nada. É igual aquela coisa, a bola na trave não é gol, né? Então não dá muita diferença. O Nickerson mandou pra gente aqui uma pergunta, Sidney, que ele falou, na verdade ele fez um comentário que é pra gente comentar o que ele acha. Ele falou que o Hightower fez mais falta do que os receivers nesse jogo. Eu discordo completamente. Eu acho que o que fez falta foi a gente jogar sério. A verdade é essa. Mas com certeza o Hightower não fez mais falta que o receiver, não. Eu acho que, como a gente falou, a defesa conseguiu até parar. Não foi um problema, assim. Não foi os Eagles que foram lá e destruíram com o jogo no ataque deles. O número deles, como a gente falou, os números deles são baixos. Então, óbvio que o Hightower faz diferença, mas não acho que eu preferia ter receiver do que o Hightower nesse jogo. O que você acha? Eu concordo com você. Se você olhar, nossa defesa cedeu um total de 242 jardas e 14 pontos. E nosso ataque fez 28 pontos. Então, se fosse só isso aí, você tirar os times especiais da equação, a gente ganhava de 28 a 14. Não foi a defesa que nos derrubou nesse jogo. Foi principalmente os times especiais e um pouco do ataque também. A gente vai entrar nessa questão dos recebedores aí quando a gente for falar do ataque, tem muita coisa para falar, mas eu concordo com você. Nesse jogo, eu preferia ter o Edelman do que o Hightower, se fosse para escolher um, por exemplo. Vamos falar agora, vamos para o ataque. Then Bill Belichick does this. Nate Ebner, a fourth-year safety with a drop kick on the kickoff. Vamos para o ataque, Sidney. Começar pela nossa querida OL. A gente já falou e vamos repetir. Não tem muito mais que fazer com essa OL, gente. É o que a gente tem ali, os caras estão tentando. E eu digo até que não foi o pior jogo da OL, não, cara. Teve muito tempo ali teve muitos momentos que o Brady tava com a bola na mão, ficou até bastante tempo, só que não tinha para onde lançar e acabou que, em vez de ele lançar a bola para fora, ele ficava com a bola na mão e aí acontecia o hit ou aconteceu alguma coisa, né? Mas eu acho que, assim, de proteção mesmo, estamos longe de ser perfeito, mas não foi o pior jogo, não, né? Acabou aquela fase que a gente tava torcendo pela volta dos contundidos, né? O Vô, o McKinnon, que estavam fora. Tá todo mundo que tá no roster, que não tá na injury reserve, tá aí e tá jogando. Então a nossa OL é essa mesma. Concordo com você que não foi o pior jogo. Na verdade, acho que ela vem melhorando nos últimos 3 jogos. Se você contar do jogo dos Bills, que foi aquela tragédia, né? Que o ataque não conseguia fazer nada. Pra agora, a gente vê que o ataque consegue ter um fluxo de jogo. A gente conseguiu 28 pontos, conseguiu alguns drives longos. Então ela tá melhorando. O que eu não sei se ela vai conseguir melhorar o suficiente para mudar o nosso ataque é o jogo terrestre. Apesar do que eu falei no início do podcast, que a gente começou correndo bem com a bola e depois abandonou, não sei por que, o jogo terrestre. Às vezes, quando a gente precisa, situações de poucas jardas, eles não conseguem abrir. A gente sempre bate nessa tecla que o Blount precisa de um espaço ali, pelo menos no início, para ele poder conseguir a aceleração dele. Ele não tem conseguido. Ele brigou muito para conseguir jardas ali. Então, essa parte do jogo terrestre é que me preocupa. Mas assim, a gente conseguiu correr, até colocamos no Twitter lá na hora que estava acontecendo. Porque eles foram mais criativos, né? Foi aquilo que a gente falou. Parou de ter aquelas corridinhas básicas de põe no bounce e ele bate atrás do L. Eu digo que é mais por isso que a gente conseguiu correr no começo do jogo do que pelo próprio trabalho da OL. Falei semana passada e volto a repetir. Não adianta achar que essa OL vai abrir corrida. Não consegue e vai ser cada vez pior, eu acho. Então, assim, volto bater na mesma tecla. Eu acho que tem que voltar com essas corridas criativas para ter um alívio no passe. Mas eu acho sim que a OL não foi o principal problema dela. E aí, eu puxo um número aqui que eu achei interessante. Ó. Nos 9 primeiros jogos, foram 42 hits no Brady. Nos 3 últimos, foram 31. É absurda a diferença, em média, dos 9 primeiros jogos para os últimos. Só que, cada vez mais a gente está sem recebedor, e isso está afetando completamente, Sidney. O Brady já está já vamos aproveitar e falar de Brady, para a gente entrar nesse assunto junto. O Brady estava assim, ele está com 1 segundo mais de release que ele tinha no começo da temporada. Antes ele lançava em menos de 2 segundos, até fizemos matéria sobre isso, falando dele e tal, quanto ele lançava a bola rápido. E agora ele está com mais de 3 segundos em média com a bola na mão.
Isso aí, com um OL que não é uma maravilha, tá afetando completamente, né, cara? Ele tá demorando pra achar alguém e aí não consegue, chegam nele mesmo, né? Você não pode exigir que nenhuma linha ofensiva da NFL segure a bola, o quarterback proteja por 4 segundos. Isso aí é um absurdo. Então, é preocupante essa quantidade de hits, como a gente fala de vez em quando. O Brady já tem 38 anos, não pode estar apanhando tanto assim. Tem 2 tipos de hits aí que você pode separar. Tem aquele que realmente a OL não segura e o cara leva a pancada, e tem aquele que é o hit porque o quarterback demorou a se livrar da bola. E isso, por um lado, é um elogio, digamos assim, para a OL, que está conseguindo dar um pouco de tempo mais para ele, mas ao mesmo tempo é uma crítica severa aos nossos recebedores, né, wide receivers e tight ends, que não estão conseguindo se livrar da marcação, forçam o Brady a segurar a bola e com isso ele tá sendo atingido. O que eu achei que faltou nele, né, Sidney, foi assim, nos outros jogos a gente viu que quando ele tinha a bola na mão e ele via que não acontecia nada, ou ele lançava pra fora, e teve momentos até que ele jogou no chão ali, que já tava fora do pocket, e beleza, acaba com essa jogada pra gente tentar fazer outra coisa. Não foi muito essa vez, né? Dessa vez eu acho que as decisões dele foram erradas. Ele acreditou muito que dava, e aí acabou virando 2 interceptações, e todo o problema foi virando uma bola de neve. Na verdade, na minha opinião, 2 jogos já que ele tem tomado algumas decisões ruins. Contra os Broncos, ele forçou muita bola para o Scott Chandler, vários passes incompletos na direção dele. Nesse jogo, novamente, né, a primeira interceptação, que ele forçou uma bola com uma Amendola completamente marcada, era muito difícil ele conseguir aquela recepção, então eu boto na culpa do Tom Brady. Já a segunda interceptação eu coloco um pouco na culpa do LaFleur, porque no início eu achei que tinha sido realmente um passe forçado de Brady, mas quando começaram a sair aquelas câmeras, né, de lá de cima, que você analisa a jogada, Brady conseguiu, eles chamam look-off, né, ele olha para um lado, força o safety aí para o lado e lança para o outro. Se o LaFleur tivesse corrido aquela rota direto, digamos assim, aquele sim realmente, talvez ele tivesse chegado na bola e tivesse conseguido o touchdown. Só que ele cortou pro lado. Então a bola foi longe dele e só sobrou pra secundária dos Eagles. Inclusive até o Devin McCourty, o safety, falou depois do jogo que não adianta eles colocarem culpa em lesões, nos jogadores que estão fora, que esse time tá perdendo dentro de campo e tal. Mas, sinceramente, se a gente olha, não tem como, né, cara? A falta de Gronk e Edelman tá fazendo muita diferença. Eu tenho um número aqui do Brady também que é absurdo, ó. Nos 8 primeiros jogos, ele acertou 69% dos passes que ele fez para 2.709 jardas e 22 touchdowns. Nos 4 últimos jogos, que é onde começou todo o problema, foram de 69% caiu para 55% dos passes acertados, de 2.700 caiu para 1.203 jardas e de 22 touchdowns caiu para 9 touchdowns. Claramente o Brady não tá tendo para quem lançar, tanto é que a gente tá vendo ele correr e tá vendo até ele receber bola com aquela jogada maluca lá. Mas assim, não tem como, né, Cid? As lesões estão sim afetando o Patriots fortemente esse ano. E tem até um problema que isso aí repercute no Brandon LaFleur, né? Porque ele acaba levando a culpa, tá todo mundo achando que o LaFleur é um lixo, todo mundo querendo a cabeça dele. O LaFleur não é um lixo, ele é um bom wide receiver, a gente viu isso ano passado, ele foi decisivo em vários jogos, inclusive de playoffs e no Super Bowl. Agora o problema, tem 2 problemas com o LaFleur aí. Primeiro é você exigir que ele seja o cara do ataque. Então, uma coisa é você ter o Brandon LaFleur correndo rotas com o Julian Edelman do lado e com o Gronk do lado, você sabe a atenção que esses caras chamam na defesa, então sobra mais pro LaFleur. E outra coisa é você ter LaFleur com o Keyshawn Martin e o Amendola baleado. Então, realmente, a exigência em cima dele é muito maior e ele não é esse cara de ser o wide receiver do ataque. E o outro problema é que, na minha opinião, tem que parar de insistir com essas rotas longas do LaFleur, como foi aquele caso da segunda interceptação do Brady. Ele não é um dos wide receivers mais rápidos do planeta, a secundária leva vantagem na velocidade, então você tem que usar o LaFleur como ele foi usado no ano passado e deu tão certo, que é rotas que ele corta pro meio, rotas que ele volta, aquelas comeback chamam. Então se você bota o LaFleur para correr, para receber passes de 30 a 40 jardas, a probabilidade de dar certo é muito pequena. Então são esses 2 problemas, na minha opinião, que estão fazendo com que o LaFleur vire uma espécie de vilão nessa fase da temporada. Eu vou te dizer que a hora que o LaFleur fizer um slant, que é aquele diagonal pro meio, e receber uma bola, eu vou estourar uma champanhe aqui em casa. De tanto tempo que eu tô esperando acontecer isso. É tão simples, a bola sai tão rápido, se ele fizer certo, ele dá o corpo na frente do corner. É tão bobo que não dá pra entender por que não acontece, né, cara?
E até aquele back shoulder pass que deu tão certo até um dia desse e não tá funcionando mais com o LaFleur. Não estão nem tentando mais, na verdade, né? Then Bill Belichick does this. Nate Ebner, a fourth-year safety with a drop kick on the kickoff. Como você falou, estão querendo a cabeça do LaFleur. Eu diria até que eles estão querendo a mão do LaFleur, não a cabeça. Porque os drops estão sendo imensos de novo. A gente teve esse problema sério no jogo dos Jets, no primeiro jogo. E voltaram, assim, absurdamente. Nos 2 últimos jogos a gente teve muito drop acontecendo. Pra vocês terem uma noção, ninguém dropou mais bola que os Patriots nessa temporada. São 41 drops até agora. Sendo que a gente tem 11 a mais do que o segundo colocado. É absurdo. E foi o que aconteceu com o LaFleur também, com o Scott Chandler também tá fazendo. E isso não tem muito o que fazer, né, Sidney? Sei lá, é concentração. Um cara nesse nível não tem o que treinar mais pra não fazer drop, né? Ou ele sabe pegar a bola ou ele não sabe, né? Não sei o que tá acontecendo, se é uma questão de concentração também, de situações de muita pressão no jogo, que eles não estão tendo a concentração necessária. Eu sei que isso é muito ruim. Até para ser um pouco mais justo com o LaFleur, foi só um drop dele nesse último jogo, né? A impressão de que foi mais. O Amendola dropou mais que ele, o Martin muito mais, então foi só um dele, mas ele também já teve outros jogos aí, como os Jets, como você falou, que ele foi muito mal. Tava olhando aqui uma estatística, assim, os Patriots, eles, nos últimos anos, eles sempre estão entre os primeiros times da NFL em número de drops. Esse ano a gente tá o primeiro, então não é uma novidade completa, mas é ruim porque a gente é o primeiro lugar. Uma coisa é você ter um número relativamente alto de drops quando você tá com o seu ataque inteiro e que você sabe na jogada seguinte vai ter um cara que vai aparecer e vai pegar. Outra coisa é quando você tá com um corpo de recebedores esfacelado, só tem um titular jogando e um outro que não tá 100%. Então cada drop desse, ele causa um dano muito maior pro ataque, porque diminui a probabilidade desse ataque ter sucesso na jogada seguinte. Você fica em terceiras descidas longas e tem que depender não de Edelman e Gronk, mas de Keyshawn Martin e até do novato que entrou agora, que até eu esqueci o nome dele. Marius Johnson. Então, não só a gente está tendo mais drops, como esses drops estão sendo muito mais danosos para o nosso ataque. E essa questão da terceira longa é o que eu ia puxar de novo e a gente falou bastante na semana passada. Já tem uma corrida que não consegue muito. Aí você vai na primeira corrida, corre uma jarda com o Blount. Na segunda tenta um passe, é drop. Terceira para 9. A matemática não deixa acontecer outra coisa, né? É simples. A conta ali é de menos e não tem como. Então precisa pegar essa bola de qualquer jeito. Os jogadores precisam agarrar essa bola. Eu não sei como, mas eles precisam agarrar essa bola. Then Bill Belichick does this. Nate Ebner, a fourth-year safety with a drop kick on the kickoff. O jogo corrido, Sidney, a gente falou aqui que não foi a pior coisa do mundo. Até no começo do jogo a gente falou que foi bem. Eu concordo, eu continuo na tecla de que, na verdade, a gente precisa ser criativo, não ao ponto daquela jogada do Brady, que pra mim aquilo lá quem usa droga, quem inventa um negócio daquele. Eu não tenho nível pra chegar numa criatividade daquela. Mas assim, essas corridas, como foram as do começo do jogo, é o que consegue funcionar pra gente. O White, entre os running backs, foi destaque, não tanto correndo, quer dizer, correndo ele quase não conseguiu nada, mas recebendo a bola. Foi o jogador que mais recebeu passe, 10 para 115 jardas, e isso é importante. Não acho que, igual perguntaram pra gente se ele já consegue ser o running back 1, acho que não, porque ninguém tem running back 1 recebendo bola. Running back 1 tem que arrancar a jarda pelo chão, né, cara? Isso é muito bom, essa produção do White, para dar confiança para ele, para entrar naquela função que a gente estava tão carente, que foi a deixada pelo Dion Lewis, né? Depois que Lewis se machucou, a gente não teve mais esse running back de terceira descida, que é competente correndo rotas e recebendo passes. Então, um jogo desse para 115 jardas credencia ele para que o Josh McDaniels olhe com mais carinho para ele para os próximos jogos e tente envolvê-lo no ataque, principalmente, repetindo, sem os nossos recebedores titulares. Então, se a gente conseguir que o White entre aí e divida um pouco mais a atenção da defesa com o Amendola e com o LaFleur, então a gente tá carente. Então quem vier para ajudar é melhor, né? Então torcer para que ele seja mais envolvido no plano de ataque aí. Sumiram os screen pass também, né, Sidney? Por que não tentar com o White mais vezes? A gente fez tanto com o Lewis. Não adianta você achar que tipo, o cara não vai conseguir correr. Pelo menos na bola, nada funciona. Pelo menos dá pra ele ver o que ele consegue. Isso é uma crítica que estende a coordenação ofensiva como um todo, ao McDaniels e a todo mundo que é envolvido, né? Tô achando muita falta de criatividade do ataque.
Uma coisa que eu não entendo que está acontecendo esse ano passado, com todo mundo, Lafayette, Edelman, Amendola, Gronk, a gente foi um ataque de passes curtos, rotas curtas, rápidas pelo meio, que a defesa não conseguia parar. Aí esse ano você perde o Gronk, perde Edelman e começa a apelar para passes longos. Isso na minha cabeça não faz o mínimo sentido. Se pelo menos a gente tivesse correndo bem com a bola e tentasse esses passes longos através de um play action para enganar a defesa, uma coisa assim, mas não é Brady no shotgun e tentando lançar a bola de 30 a 40 jardas pro LaFell, pro Scott Chandler, isso não faz sentido. Então acho que alguém tem que dar uma chamada no McDaniels lá e eles têm que tentar ser mais criativos para superar essas ausências. No Blount, ele melhorou a média dele, era 3.5 jardas por corrida, foi para 4.1 nesse jogo, mas ficou abaixo das 4.4, que é o que a defesa dos Eagles cede na média. Então, melhorou o Blount, mas não chegou nem no nível do que os Eagles conseguem. Então, a defesa do Eagles teve um bom jogo contra o jogo corrido, se você for puxar nos números. E a gente não consegue ver o Blount quebrar uma corrida daquelas para 30 jardas, como a gente via várias vezes acontecer na temporada passada, né? Nesse jogo, a maior dele foi de 10 jardas, por exemplo. Faz mais de um mês que o Blount não consegue correr para mais de 19 jardas numa corrida. A gente falou isso no pré-jogo, no domingo. Then Bill Belichick does this. Nate Ebner, a fourth-year safety with a drop kick on the kickoff. Aí é nosso principal problema nesse jogo, sem dúvida nenhuma, aquele que a gente quase nunca fala, porque sempre é perfeito. Pela segunda semana, Special Teams é um assunto sério nesse podcast, né, Sidney? Pra que foi soltar? Primeira coisa, né? 14 pontos de diferença, 14-0 no jogo. Os caras vão e me mandam um dropkick com Nate Ebner. Tá tudo errado essa frase, né? Tudo errado e essa quebra dos special teams nesse jogo fere Belichick no íntimo dele, né? Que ele se orgulha de ser um técnico de special teams. Então, já que ele se orgulha disso, não deveria ter pensado melhor. Não existe. Você está ganhando o jogo de 14-0 em casa. O ataque dos Eagles não consegue produzir, não consegue fazer nada. Seu ataque vem de 2 drives em que avançou 80 jardas para pontuar. Então você está com a moral do jogo lá em cima. Para que você vai arriscar uma jogada que pode ter uma chance grande de trazer o time adversário de volta para o jogo? Cara, se fosse um sidekick, era muito melhor, muito menos pior, digamos assim, do que aquele dropkick. Qual a probabilidade de um jogador dos Patriots recuperar aquele chute? Qual a probabilidade de um jogador do Eagles soltar uma bola daquela tão lenta, tão fácil de agarrar? Um sidekick, pelo menos ele vem pulando, a bola bate no chão e sobe, todo mundo pula lá. Um dropkick, a bola vem como se fosse o punt e ainda é curto. Então, eu não entendo o que se passou na cabeça do Bill Belichick para tentar aquela jogada. Foi desastrosa. Colocou os Eagles na linha de 41 jardas e eles conseguiram logo depois o primeiro touchdown deles na partida. Mudou o momento do jogo completamente. E se não bastasse um dropkick, foram 2. Então, mais maluco ainda. E uma coisa que os jogadores do Eagles disseram depois do jogo, e eu concordo completamente com eles, é que eles se sentiram desrespeitados com aquele primeiro dropkick ali com 14-0. Deu a parecer que os Patriots estavam assim, vamos tentar isso aí, vamos ver como é que vai ser para quando a gente precisar usar nos playoffs, por exemplo, sabe? Foi desrespeito para mim, entendi como desrespeito sim, e eu digo mais, não foi só desrespeito com os jogadores dos Eagles, foi desrespeito com a nossa defesa. Porque, pra quê, né? Chuta o kickoff normal, põe lá nas 20 jardas e deixa a defesa trabalhar, né, cara? É inexplicável e desastroso. São as 2 palavras que eu consigo pensar pra esse lance aí. Aí, se já não bastasse isso tudo, Patriots, a gente sempre se orgulha de falar que time especial aqui é outra coisa, que time especial aqui não tem essa, a gente dá valor nos caras, a gente faz no draft, a gente pega long snapper porque a gente se preocupa com isso, aí vai lá num punch, 3 caras vão bloquear um jogador só e deixa alguém passar reto, bloqueiam e retornam para touchdown. Sidney do céu, cara, deixa eu tomar um gole de maracujina aqui, fala aí, velho. Toma aí que o negócio tá feio. Cara, e até que eu queria ser justo, porque na hora eu taquei o pau no Freeney, que o Freeney tava lá do lado do Janelle Grissom, que foram os 2 jogadores próximos ao local onde o jogador dos Eagles passou livre, mas analisando próximos depois... ao delito, né? Vendo novamente por outros ângulos, dá pra ver que o Freeney foi certo, eles dobraram certo o Freeney junto com alguém que eu não tô lembrado agora, no jogador que era pra marcar, e o Grissom
mas foi atrás de um cara que já tinha um 2 segurando e deixou um cara livre. Então, a falha foi toda do Geneo Grissom. Vamos falar de comunicação. Acontece, né? De vez em quando a gente vê isso acontecer na NFL, mas a gente não está acostumado de ver no nosso time. Exatamente, porque é uma unidade muito bem treinada. Como eu disse, o Belichick se orgulha de ser um treinador de special teams, ele valoriza demais isso. Não é característico dos Patriots ver isso, e aconteceu justo num dia que estava tudo dando errado para eles. Não, a impressão que a gente tem é que a semana tinha que ter uns 60 dias para resolver tanta coisa de errado que aconteceu, para os técnicos colocarem a cabeça no lugar, para os jogadores colocarem a cabeça no lugar e entenderem que a NFL não é fácil, não se ganha 10 jogos fácil. Parece que na cabeça deles tem hora que ganhou 10 jogos fáceis e é só continuar agora. Não é. A gente já vai falar disso daqui a pouco, as coisas não tão simples pra gente. Então, precisa consertar esses special teams mais do que nunca, porque a gente viu no começo do podcast, os números são até favoráveis, a defesa jogou bem, o ataque conseguiu fazer mais jardas, mas esse special teams acabou com o jogo, virou a maré do jogo e deu muitos pontos para os Eagles. Não dá para repetir isso mais. Then Bill Belichick does this. Nate Ebner, a fourth-year safety with a drop kick on the kickoff. A gente começou esse assunto, Sidney, há semanas atrás, falando que toda semana a gente ia falar de como que a gente tá para os playoffs. A gente falou, vamos colocar porque é legal, mostrar que a gente tá bem, que tá tudo indo tranquilo, que é gostoso de falar desse assunto, sendo que de repente o negócio ficou feio demais. Depois dessa semana monstruosa e cabulosa para os Patriots, a gente caiu para terceiro na AFC. Primeiro são os Bengals, segundo são os Broncos e terceiro são os Patriots. A NFL é cruel, de primeiro você cai para terceiro rápido, foi o que aconteceu com a gente. E explica pra gente, Sidney, por que os Patriots estão em terceiro nesse momento, se todo mundo tem o mesmo retrospecto de vitórias e derrotas? Bom, então a NFL ela tem uma série de regras, né, de critérios de desempate, e um deles é justamente para essa situação, previsto para quando houver 3 times com a mesma pontuação. No caso, Bengals, Broncos e Patriots, cada time tem 10 vitórias e 2 derrotas. Então, ao invés de você pegar um critério e usar para os 3, a NFL quer que você separe. Você primeiro vai identificar quem é o melhor, de acordo com esse critério, e quando esse time for separado, você faz um desempate entre os 2 que sobraram. Então, quando houver 3 times empatados, o primeiro critério é vitórias dentro da conferência. Isso porque esses times não se enfrentaram, os 3 não vão se enfrentar nessa temporada, né? A gente não enfrenta os Bengals, no caso, os Patriots. Então, o primeiro critério seria de confronto direto entre os 3. Então, isso não se aplica porque a gente não joga com os Bengals. Então, é vitórias dentro da conferência. Os Bengals têm 8 vitórias na AFC, os Patriots têm 7 vitórias na AFC e os Broncos têm 6. Então, por esse critério, o Bengals ele é o primeiro colocado entre esses 3. Então, a gente já fez o que eles querem, que é dos 3 separar o melhor. Aí você pergunta, então se tudo bem, a gente tira o Bengals que tem 8, por que o Patriots está atrás do Broncos se o Broncos tem 6 vitórias na conferência e os Patriots têm 7? Porque agora não é mais um desempate entre 3, é um desempate entre 2 e muda o critério. Quando o desempate for entre 2 equipes, o primeiro critério é o confronto direto. Então, mesmo os Patriots tendo uma vitória na AFC a mais que os Broncos, a gente perdeu o confronto direto para eles, então não interessa vitórias na AFC, o que interessa é o confronto direto. Então, para ficar bem claro, resumindo, primeiro você vê quem tem mais vitórias na conferência, no caso é o Bengals, então ele já é o primeiro. Depois sobram 2 times, Broncos e Patriots, e aí você tem que avaliar o confronto direto. Os Broncos venceram os Patriots no confronto direto, então eles ficam em segundo lugar. Com isso, Bengals, Broncos e Patriots nesse momento, depois da semana 13 na NFL. E desse jeito a gente não tem bye week, então a gente deixou de ter uma vida tranquila até para a primeira seed, que era o nosso objetivo, e a gente já tem inclusive a bye week nos playoffs ameaçada, então não tem espaço para derrotas mais nos Patriots. Então vamos lá, Sidney, já que a gente tem um problema para resolver, vamos pensar no futuro e tentar uma futurologia maluca. O que acontece? Os Bengals, os 3 times jogam 4 vezes ainda nesse ano, na temporada regular, lógico. Os Bengals jogam com Steelers em casa, depois 49ers fora, Broncos fora e Ravens em casa. Os Broncos pegam Raiders em casa, Steelers fora, Bengals em casa e Chargers em casa. Os Patriots têm o Texans agora fora, depois Titans em casa, Jets fora e Dolphins fora. Se a gente pegar aí os adversários de Bengals e Broncos, os Raiders, muito difícil conseguir alguma coisa. 49ers, tchau. Já era, não tem mal o que fazer nessa temporada. Chargers também,
E Ravens também. Quem sobra aí que tá realmente brigando por alguma coisa são os Steelers, que enfrentam os dois times, tanto Bengals quanto Broncos. Basicamente, Sidney, Bengals e Broncos podem ter 2 derrotas aí. É lógico que a NFL é maluca e podem perder os 4 jogos, tal, isso pode acontecer. Mas em média, eles podem perder 2 jogos para os Steelers e no confronto direto deles, que é ou o Broncos perde para os Bengals ou os Bengals perdem para os Broncos, certo? Então, primeira coisa que a gente já pode ter de noção, a gente é Steelers desde criancinha, né? Sem dúvida. Eu confesso que com a crescente que os Steelers estão, eu não queria enfrentá-los agora nos playoffs, mas eles podem ser muito importantes em garantir a gente uma folga na primeira rodada. Então, eu acho que é unânime, todo torcedor dos Patriots vai torcer para os Steelers vencerem os Bengals e os Broncos. Pelo menos um deles. E outra coisa importantíssima também é esse confronto direto entre eles, né? Porque de certeza Broncos ou Bengals vai ter mais uma derrota garantida aí. A não ser que aconteça um caso inimaginável de um empate que poderia até ser melhor, né? Que derrubaria os dois em relação aos Patriots. Então eu acho o seguinte, se nós ganharmos os 4 jogos, a gente pode não garantir ainda a primeira seed, mas a gente vai garantir de certeza uma folga na primeira rodada, porque Broncos e Bengals se enfrentam ainda. Então eu acho que a princípio é torcer para os Steelers vencerem esse jogo contra os Bengals essa semana e vencerem os Broncos na semana que vem. Aí daí a gente, a cada rodada, novos cálculos e talvez novos critérios de desempate terão que ser usados para a gente diferenciar esses 3 times aí. E aí olhando a nossa tabela, que é Texans, Titans, Jets e Dolphins, a gente também tem, se for ver aí, são 2 times que ameaçam mais a gente perder. Seriam o Texans, que vem numa crescente, e o Jets, que ainda brigam por alguma coisa, e jogo com os Jets todo mundo sabe que é um pesadelo. Então, tá todo mundo meio que na mesma aí, né, Sidney? Os 4 times jogam 4 jogos, sendo que 2 deles é contra 2 times que estão fora, não tem mais o que conquistar esse ano, e 2 jogos são contra times que estão buscando alguma coisa. O que, então, meio que diria que tá todo mundo aqui na mesma e tá bem aberta essa AFC. Agora, o que eu acho o maior problema de todos é a sequência, é o momento que os times vivem. Os Bengals ganharam os 2 últimos jogos, os Broncos ganharam os 3 últimos jogos, e os Patriots perderam esses 2 últimos jogos vergonhosamente. Então, o momento deixa o negócio muito complicado, né, cara? Eu acho que tem duas possibilidades aí reais do que vai acontecer com os Patriots já nessa semana. Ou eles vão entrar extremamente pressionados pelas 2 derrotas e não vão ficar um time solto em campo, vão ficar um time tenso, travado, porque sabem que se perder mais um jogo, a folga na primeira rodada dos playoffs praticamente vai desaparecer, e essa folga é vital, pensando no que a gente tem de jogadores para voltar, como Hightower, Edelman, Gronk. Ou então, o Bill Belichick vai ter mexido tanto com esses caras essa semana que eles vão entrar e atropelar os Texans. Eu acho que a grande chance de acontecer um desses 2 aí. Ou vai no racha, né? Eu acredito que dá pra ganhar dos Texans lá. Apesar deles virem crescendo, eles perderam dos Bills agora nesse último jogo. Eu acho que a nossa defesa tá jogando em alto nível pra segurar o ataque dos Texans, com o Brian Hoyer de quarterback. E os Jets, esse confronto dos Jets, que é o outro jogo que você falou, que pode ser uma derrota também, daqui a 2 rodadas pode ser que os Jets estejam eliminados dos playoffs. Então, mesmo sendo um jogo de rivalidade, a motivação deles é outra, né? Por mais que você diga, mas eles vão querer atrapalhar os Patriots, lógico, isso sempre. Mas quando você está jogando a sua vida ali, a sua temporada, é diferente o modo como você entra em campo. Então, a partida contra os Jets, para mim, vai depender muito da chance de playoffs que eles vão ter quando a gente enfrentá-los. O Thiago Noggs mandou uma pergunta pra gente se a gente acha que tem como a gente vencer todos os jogos que faltam. Eu já vou responder, depois você fala o que você acha, Sidney. Eu acho que tem, com certeza. A gente ganhou 10 jogos. Não tem por que não ganhar os últimos 4. O problema é os Patriots entrarem em campo para ganhar ou não. Igual você falou, o ataque, vamos até aproveitar um pouquinho e falar do Texans aqui, porque é o próximo adversário. O Texans tem um ataque que tem como nossa defesa parar. Vai ter um problema grande, que é essa defesa deles, com J.J. Watt, com Vince Wilfork, com Brian Cushing. Vai ser complicado, principalmente para o OL. Mas tem como jogar também. Do mesmo jeito que tinha como jogar contra os Eagles, né, cara? O que não pode é time especial fazer bobeira, fazer fumble em retorno, deixar o cara retornar punch para touchdown, ser bloqueado. Essas coisas não dá. Tem como, os Patriots têm condições de ganhar de qualquer time da NFL, desde que ele jogue com as 3 unidades bem feitas, bem pensadas, com vontade de jogar, né, cara?
Não precisa nem dar show. A gente poderia ter ganho esses jogos, os últimos 2 jogos, tranquilamente, se não cometesse erros bobos. A gente estourou 2 lideranças de 14 pontos, e isso é uma coisa que a gente não vê nos Patriots. Então, eu acho que tem como ganhar esses 4 jogos. Agora não pode cometer esse tipo de erro. Contra os Texans, por exemplo, que é o próximo adversário, eu acho que passa por duas chaves aí da vitória. Uma é a linha ofensiva, dar um mínimo de tempo para Brady e segurar o J.J. Watt. A gente sabe que J.J. Watt é um cara que muda jogo, ele decide jogo para os Texans muitas vezes sozinho, porque ele às força vezes no fumble, ataque até. ele força fumbles, ele saca quarterbacks, ele entra no backfield para parar a corrida, então ele transforma uma segunda para 8, uma terceira para 14, ou então força um fumble, então ele é um cara que decide jogos. E a nossa secundária é segurar o DeAnthony Hopkins, né? Porque ele tá numa temporada especial realmente. Ele deu um baile no Darrell Reeves um dia desse aí. Então, mas isso eu me preocupo um pouco menos, que a nossa defesa tá jogando bem. Eu acho que a principal chave dessa vitória é a nossa OL conseguir impedir o J.J. Watt de botar esse jogo no bolso. Bom, então basicamente é isso. A gente tem uma noção do que pode acontecer, mas a NFL é impossível. Há 2 semanas atrás a gente não diria que a gente ia ter 2 derrotas. Então vamos continuar. Até o final da temporada regular a gente vai continuar semana a semana vendo o que os Patriots fizeram, o que Bengals fez e o que Broncos fez também. Pra gente ir acertando e a gente vai falando como que tá a nossa situação aqui, entrando nessas regras de desempate ou não, né, CJ? Porque se a gente for tentar adivinhar o que vai acontecer e ainda pôr as regras, a gente faz um podcast só disso, porque é 1 milhão de opções ainda. Exatamente. Até porque, só para dar um exemplo, tem critérios de desempate que passam pela qualidade dos adversários, pelo número de vitórias de cada adversário seu. Então, um exemplo, você vai comparar Bengals e Patriots, você vai ter que ver quantas vitórias cada adversário deles teve. Então, é bem complexo, então a gente vai deixar para analisar essas situações à medida que acontecer. Então é isso, Sr. Sidney. Ficamos mais uma vez aqui, segundo no podcast da nossa vida, falando de derrota. A gente não sabe fazer podcast desse jeito ainda, a gente não acostumou. Espero que não acostumem mesmo. Espero voltar a vencer, porque é muito mais fácil falar de vitória. Falar que ganhou, mas podia ser melhor. Assim é muito mais fácil. Essa é a vida do torcedor dos Patriots, né? Quando perde 2, vira um problemaço. Fica todo mundo maluco, urso do pica-pau correndo atrás do rabo, cara. Todo mundo desesperado. A gente é muito mal acostumado, né? Não tá acostumado a perder e muita gente perde a cabeça, né? Quando tem 2 derrotas assim. Mas vamos manter a calma. Nosso time ainda é bom. Nosso time vai ter reforços aí. Dá pra conseguir essa bye na primeira semana pra recuperar todo mundo. Esse time completo nos playoffs, cara, pode enfrentar de igual para igual qualquer equipe da NFL. Então, a chave para isso é esse bye, dar mais uma semana de descanso e trazer todo mundo para os playoffs. E vamos nessa que o podcast vai ter, com certeza, perdendo de 100 ou ganhando de 100. Sidney, obrigado. E a gente volta semana que vem. Abraço. Um abraço para todo mundo. Até logo. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense